Bom dia, gente. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aqui, Guilherme, dá para pegar? Tranquilo? Então, que bom poder retornar aqui à Forania Nossa Senhora do Pilar, e desta vez aqui tendo a oportunidade, que Deus me chamou a pregar, neste dia tão importante, desse 21º já, encontro de carnaval, bacana, né, gente? Muita história, né? Muitas vidas passaram aqui no encontro de carnaval. Eu bendigo a Deus por toda a realização do encontro como esse, que é bastante trabalhoso, né? A gente sabe como que é, mas foi... E eu estava me recordando isso ontem, foi num encontro como esse, há 24 anos atrás, em que eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, e a minha vida foi transformada. Eu ainda era jovem, eu era solteiro ainda, eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos, e então o Espírito Santo tomou a minha vida foi transformada. Então sempre que eu vou, sobretudo nos encontros de carnavais, tenho uma alegria muito grande no meu coração, e uma certeza. As pessoas que aqui estão são pessoas escolhidas e preparadas por Deus, né? A vida foi conduzida para que chegasse até aqui e pudesse então beber dessa graça que Ele tem preparado para todos nós. Gente, sou Zé Carlos, eu moro em Belo Horizonte, no bairro Paulo VI, eu sou da paróquia do Pai Misericordioso, sou casado com a Silvia há 19 anos e tenho 3 filhos, um filho de 17 anos, que é o Gabriel, tem a Gabriela de 13, vai fazer 14 anos no mês que vem, e o Samuel de 5 anos. Então, esta é a minha família. E vamos andar? Bem, eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus em João capítulo 20. Deixa ela aberta em João capítulo 20, que é onde tem a palavra inspirada para esta manhã, para nós fazermos essa experiência maravilhosa com o Senhor. João capítulo 20. Logo que você encontrar essa passagem bíblica, eu vou pedir a você, para você poder ficar de pé. Pode ser com a passagem, pode ser com a Bíblia mesmo, você vai ficar de pé e nós vamos ler o versículo de pé. Meus irmãos, o tema dessa pregação é felizes os que creem sem ter visto. Vamos repetir isso? Felizes os que creem sem ter visto. Essa palavra está no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 20. E o que é que nós vamos ver nesta palavra? Essa pregação... Veremos nesta pregação exatamente este caminho em que Jesus construiu com Tomé e quer construir conosco nesta manhã, que é um caminho de colocarmos a nossa vida na presença dEle, fazer experiência com Jesus e por meio dessa experiência nós podermos dobrar o nosso joelho e reconhecer que Ele está em nosso meio. A passagem começa... existe aqui o contexto dessa passagem que vai a partir do versículo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 19, o que você precisa entender é que este versículo 19 se refere a um dia de domingo, em que o Senhor havia ressuscitado, foi logo depois da crucificação dele. Os discípulos estavam com medo, porque Jesus havia sido morto, condenado e morto, e eles então estavam com medo dos judeus, e então eles se trancaram em uma sala. Nesse contexto que nós vamos ler a palavra a partir do versículo 19, onde está escrito: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles, disse-lhe ele, vamos juntos? A paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vamos repetir essa parte dos discípulos? Vimos o Senhor. Vamos de novo? Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, vamos juntos? Meu Senhor e meu Deus. Vamos de novo? Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra. Agora, de pé ainda, você vai fazer esse gesto aqui que eu estou fazendo agora, ó. Isso. Agora faça para o lado de lá. Isso. Faz para trás. E para o outro lado também. Isso, pode se assentar. Este gesto que nós fizemos, que é muito comum quando a gente entra na igreja, ele é seguramente uma experiência que Tomé viveu logo que ele encontrou com Jesus ressuscitado. A palavra vai dizer assim, que depois que Jesus pediu para ele introduzir, ele vai dizer assim, respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Essa expressão, meu Senhor e meu Deus, é uma expressão em que Tomé reconhece Jesus acima de todas as coisas, e que ele estava vivo, que ele estava ali naquele lugar. Então esse gesto que nós fizemos de inclinar o nosso corpo, é também um gesto de rendermos a Jesus. Então imagine que aquela cena, Tomé, ele se rendeu a Jesus. Ele fez com que aquele momento fosse um momento que mudasse eternamente a direção da vida dele, porque naquela hora ele encontrou com Jesus. Meu amado, essa pregação, por mais que muitos de nós já tenhamos essa experiência com Jesus, por meio da nossa caminhada na renovação carismática, no grupo de oração, nas tantas pastorais das nossas paróquias e nas nossas comunidades, eu não tenho dúvida que essa manhã e essa pregação, o Senhor deseja que em muitas áreas da nossa vida, esse gesto aconteça nessa manhã. É o gesto de nos rendermos a Jesus de uma maneira mais profunda ainda. É o gesto de nós, mais do que seguir a Jesus, correndo o risco de em algum momento abandoná-lo, mas o gesto de dobrar o nosso ser, nos rendermos a Ele e dizer: Senhor, redireciona a minha vida. Então, meu amado, isso é o que o Senhor quer nos proporcionar nesta pregação, amém? Eu pergunto para você, tem áreas da sua vida
que nós precisamos nos inclinar para Jesus de uma maneira mais profunda ainda, sim ou não? Tem áreas, tem situações, não sei o que te traz aqui nesta manhã, neste encontro de carnaval com Cristo, mas o fato é que o Senhor quer provocar isso em nós nessa manhã. Talvez a sua vida, situações na sua casa, na sua família, às vezes situações façam com que às vezes a gente segue Jesus, mas sem nos dobrar a Ele. Seguimos a Jesus, mas continuamos os nossos caminhos, e é isso que Ele quer mudar nesta manhã, de uma maneira mais profunda ainda, amém? O que então nós precisamos entender, e por que eu li desde o versículo 19? Nós precisamos, primeiramente, compreender o que estava antes, e o que estava antes foi aquela experiência em que Jesus chegou para aquele grupo de pessoas ali trancados e Tomé não estava naquele lugar. Acontece então uma experiência muito, eu diria assim, uma experiência difícil de ser vivida, porque a palavra vai dizer que quando os discípulos chegaram para Tomé para dizer, vimos o Senhor, a palavra fala que ele disse assim, se eu não colocar o dedo, eu não acreditarei, se eu não ver ele pessoalmente, eu não acreditarei. E o que me chama a atenção nessa palavra, e sempre me chamou, é que Jesus ele volta até Tomé, mas ele demora 8 dias. Eu fico imaginando, e tantas reflexões eu já fiz, o que pode acontecer em 8 dias? Na vida, às vezes de uma comunidade de fé, quando alguém chega e te fala uma coisa ou fala comigo, às vezes o Senhor Jesus ele está manifestando a nós, a gente ainda não entendeu, manifestando pelas outras pessoas, mas nós não entendemos ainda, mas a palavra fala em 8 dias, eu fico pensando, gente, 8 dias são muitos dias. Então eu fico imaginando Tomé voltando para encontrar com eles no primeiro e no segundo dia, e eles falam com ele, vimos o Senhor, aquela situação ali, que na verdade, eu imagino que ele se tornou um obstáculo para os outros que viram, porque eles disseram, nós vimos, ele falar, mas eu não acredito, mas nós vimos, ele esteve aqui, mas se eu não colocar a mão, então, analisar o que Tomé disse, é um ponto de partida, mas analisar os que viram, analisar quando eles escutavam Tomé dizendo que não acreditava, porque eu fico imaginando, eu que prego há mais de 20 anos, eu fico imaginando você que luta pela conversão de sua família, e que seu filho chega para você e fala assim, vocês que estão indo para a igreja, eu não vou naquele lugar não, eu não preciso daquele lugar, enfim, faz uma análise ali da sua vida, te critica, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o neto, às vezes alguém da família, às vezes você até tem uma palavra de fé para diante de uma situação de turbulência, de dificuldade, mas a pessoa está incrédula. Isso acontece na nossa vida, meus irmãos, acontece ou não? Às vezes não é na família, às vezes é no trabalho, às vezes não é no trabalho não, às vezes é na igreja, às vezes você está num grupo de oração, convivendo com pessoas que você tem essa sensação de que ele é um incrédulo, ele está entre os 8, ou às vezes o contrário, a pessoa é o Tomé, e você está assim, Jesus tocou na minha vida, e você começa a falar isso num grupo de oração, mas quando você olha, as pessoas estão como Tomé, e você começa a aceitar aquilo na sua vida, você começa a aceitar aquilo para dizer assim, não, realmente, imagina meus irmãos isso, às vezes a gente começa a aceitar a fala do incrédulo,
da pessoa desanimada, daquela pessoa que vai dizer assim: não, isso não tem jeito mais. Isso é muito difícil para mim, eu não vou mexer com isso. Às vezes a gente aceita a fala do incrédulo da nossa vida e a gente vai esfriando, vai desanimando, vai arrefecendo a fé. Aí você chega num lugar como esse, como um retiro como esse, preparado com tanto amor, às vezes chega arrastado espiritualmente. E às vezes você chega arrastado, e eu chego arrastado, não é nem porque tem problemas graves na família, não. É porque nós aceitamos, em algum momento da vida, as palavras de derrota que alguém um dia nos disse. Aí a gente chega num encontro como esse aqui e fala assim: levanta tuas vozes para louvar, para fazer um louvor ao Senhor. O louvor não sai. Porque às vezes dentro do coração, nós aceitamos uma sentença de morte espiritual. Nós aceitamos essa sentença que vai nos matando. Os meninos que são mais jovens aqui, escreve o nome das 30 pessoas que você mais convive com elas. E em muitos casos, uns 27, 28, 25, são de incrédulos, que não acreditam em nada que você faz e que até mesmo, talvez você não tenha nem coragem de dizer que você veio para um retiro de carnaval, com o carnaval bombando na cidade de Nova Lima. Quando voltar para o trabalho na quarta-feira ou na quinta, que você abrir o Instagram, ou até mesmo hoje à noite, você vai ver aquelas pessoas numa alegria fora do comum, e pode ser que você vai até comparar com esse carnaval aqui, e você vai falar: mas lá estava muito melhor. Olha como que esse povo está feliz. Mas você veio, mas às vezes com uma sentença de morte espiritual. O demônio vai plantando a dúvida. Você chegou, mas às vezes o coração está longe, a alma também. Mas por quê? Porque os incrédulos foram acabando com você. E aí a gente começa a fazer comparações e julgamentos. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que você ainda não pensou assim? Por que tem mais cadeiras vazias do que ocupada? Se encontra aqui num domingo de manhã como esse, quando, por exemplo, eu fui no Caique, não cabia de gente. Então, você precisa compreender algo importante na sua vida, para que o ano que vem a sua cadeira não esteja vazia. A sua cadeira pode estar vazia o ano que vem. Claro, se a sua senha da eternidade não chamar. Mas imagina. Eu já fui nesses carnaval, tudo esse ano não vou não, vou para outro lugar. Mas o que você precisa compreender é que quando Jesus chegou até eles, ele chegou para desfazer uma sentença de morte. E ao desfazer uma sentença de morte, ele veio comunicar a ressurreição e a vida eterna, mas mais do que isso, o desejo de Jesus foi que aquelas pessoas que ali estavam, apesar do medo, apesar da dor, apesar das tribulações, o desejo de Jesus foi que aquelas pessoas voltassem a vida para Ele, inclinassem a vida e o coração. O desejo de Jesus foi esse. E então a palavra vai dizer que ele, continuando, ele retorna na vida para falar, para manifestar a Tomé. Preste atenção. O que me chama a atenção nesta palavra?
Primeiro ponto, como eu já disse para vocês, é que, independente de como você chegou aqui, permita-me concluir esse ponto para eu entrar nesse aqui que eu iniciei agora. É importante que você se sinta um vitorioso nessa manhã por você ter chegado até aqui. Porque não foi fácil. É verdade ou não é, meus irmãos? Tem gente que teve que adiantar o almoço, a roupa, conversar com o marido, mandar o menino para cada tia, fazer um trem, fazer outro. Então você precisa ocupar essa cadeira e dizer assim, ela está ocupada para a glória de Deus. Repete essa frase comigo. Essa cadeira está ocupada para a glória de Deus. Para a glória de Deus na sua vida. Você tem que sentir esta alegria nesta manhã. Você que acordou tarde, falou, não vou, eu vou depois do almoço, eu vou almoçar primeiro. E tantas coisas vêm na cabeça. Às vezes poucas pessoas acordam determinadas, colocam relógio para despertar, para dizer assim, eu quero chegar nesse encontro, 8h30 que é a hora do louvor, mas aí às vezes a gente dorme pensando assim, eu vou, na hora que eu acordar eu vou. Na hora que eu acordar eu vou. Eu cheguei aqui na hora que o encontro ia iniciar, que era 8h30, né, Giovanni? Vim, cumprimentei todo mundo. Não tinha 5 pessoas sentadas aqui. É claro, eu não estou desvalorizando você que chegou depois não, porque cada um tem seus motivos. Não é verdade, meus irmãos? A gente não pode, tem até que parar de ficar julgando as pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas eu quero te dizer que da importância de você fazer essa experiência assim, ó, apesar de tudo eu cheguei, eu estou aqui e eu estou para a glória de Deus, amém? Eu estou aqui para a glória de Deus. Bem, o outro ponto que me chama a atenção é que a palavra vai dizer que Jesus volta a Tomé, e essa volta é muito profunda na minha vida. Quem aqui já sentiu a presença de Jesus na vida? Levanta a mão. Você já sentiu? Eu também. Quem aqui já sentiu que está longe de Jesus? Por algum motivo. Às vezes as dificuldades, a tribulação, enfim, os motivos são vários. Levanta a mão quem já pensou assim, ó, nossa, eu estou precisando buscar a Deus que eu estou longe dele. Levanta a mão. Eu já. É verdade ou não é? Você já experimentou isso, não já? Eu também já. Meus irmãos, a palavra vai dizer que Jesus se apresentou para aquele grupo de pessoas que não eram pessoas fervorosas na fé, não eram pessoas que eram extremamente fervorosas, mas eram pessoas que acreditavam que Jesus, de alguma maneira, ele iria manifestar. A palavra de Deus fala que as portas estavam trancadas, mas eles estavam ali. Eles não são um exemplo de fé, de determinação, de crença, mas eles são exemplos de pessoas que junto com Maria Santíssima aguardavam a promessa. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus veio para aquele grupo de pessoas uma vez, eles fizeram a experiência com Jesus, e um ficou de fora, que foi Tomé. E Jesus volta até Tomé. Essa volta significa uma segunda oportunidade. Ei! Você que tanto caminhou na fé, você que vocês que tantas coisas fizeram, você que às vezes se sente sujo pelo pecado, distante, você que se sente de alguma maneira indigno de escutar a palavra de Deus e estar aqui, você que nos acompanha pelas redes sociais, se sente indigno de escutar a palavra de Deus. Jesus nos mostra que uma vez que Ele tocou em nossos corações, Ele não nos joga fora, mas Ele está pronto. Ele deseja profundamente, e aí, estender a mão para que a gente incline o nosso coração para Ele.
E aí ele vai até Tomé pela segunda vez. Não foi só Tomé que ele foi pela segunda vez na Sagrada Escritura. Quando Pedro, depois que aconteceu a crucificação de Jesus, a palavra fala, no mesmo João 20, 21, que Pedro foi pescar. E Jesus então, vejam bem, Pedro, que havia caminhado com Jesus, recebeu as chaves do reino do céu, para o que ligasse na terra, fosse ligado no céu. E tantas outras coisas que a gente sabe que Pedro fez, mas depois da crucificação, às vezes no momento de dor ou de fraqueza, assim como nós, a palavra fala que Pedro voltou a pescar. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes de encontrar com Jesus. Ele voltou a fazer antes daquela festa milagrosa em que ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Então ele encontrou com Jesus, Jesus ressuscitou, e ele teve experiências com Jesus, mas ele volta para aquela vida. O que é que Jesus faz então? Ele vai ao encontro de Pedro de uma maneira especial pela segunda vez, porque era um outro momento na vida dele, era um momento talvez de abandono da fé, talvez um pouco de tristeza, um pouco de decepção. Ele volta, e aí Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? O que é que Pedro responde? Tu sabes que eu te amo. E ele vai dizer assim: apacenta os meus cordeiros. Não foi isso, gente? Pedro, tu me amas? Ele fala: tu sabes que eu te amo, apacenta. Ele volta até Pedro. Meu irmão, não seria esta manhã o dia deste retorno na sua vida? Não seria esta manhã o dia deste retorno na sua vida? Então a palavra em que Jesus vai dizer: feliz aqueles que creem sem ter visto, em que foi uma segunda vez que ele vai até Tomé. Talvez na sua vida ele já foi 2, 3, 4, tantas vezes, mas vamos ficar com essa segunda oportunidade. Não seria esse segundo encontro de carnaval, essa segunda oportunidade na sua vida? Mais uma vez, para você dizer assim: olha, qual áreas da minha vida que está distante, Jesus está me chamando novamente. Quantas vezes eu disse que eu não acredito? Mas algo positivo desta passagem que eu vejo como algo positivo na experiência de Tomé, que ele disse assim: se eu ver, eu não acreditarei. Eu sou muito como Tomé, porque ele queria dizer assim também: olha, se vocês viram, eu quero também ver. Eu quero fazer essa experiência como vocês fizeram. Foi uma exigência do coração. O coração dele gritou. Foi a verdade do coração. Ele poderia ter ficado ali assim: se você está falando, então bora lá, estamos juntos. Quantas vezes é assim? Num grupo de amigos, num grupo de oração, na comunidade. Alguém fala de Jesus e você fala: é isso mesmo, estamos juntos. Mas ainda não abriu a verdade do coração para dizer: Senhor, dai-me a graça de me inclinar, de me converter para Ti, de mudar a rota da minha vida de uma maneira profunda. Às vezes nós vamos jogando para debaixo do tapete a grande arma que o demônio usa contra a fé, que é a dúvida. A gente vai escutando, as pessoas falam, mas talvez às vezes a gente não exige de nós assim, ou às vezes a gente não faz essa pergunta para o coração: coração, você está acreditando no que você está escutando? Coração, você, minha alma, você acredita que Jesus está vivo aqui no meio de nós, neste dia, nesta manhã?
E dessa forma, a partir da verdade do coração é que Jesus vai nos trazer, vai nos reconstruindo. Mas ele perde a verdade do coração, ele perde a sinceridade, ele perde essa experiência de Tomé. Uma vez eu estava assistindo, era até a Canção Nova, pela televisão, e aí o Padre Jonas estava pregando e ele falou assim: o Espírito Santo pode ser dado para qualquer pessoa, você tem que acreditar e clamar com o poder que ele age na sua vida. E eu estava ali como um jovem, ali, escutando aquilo ali, eu falei, bem, se ele está dizendo, eu acredito nisso que o padre está dizendo. E eu me recordo até hoje, eu me recordo o lugar que eu estava, na casa da minha mãe, eu era solteiro. Eu falei assim, eu quero essa experiência para a minha vida. Eu acredito que o que ele está dizendo é verdade, mas eu quero ir além, eu quero fazer a experiência. Olha isso, meus irmãos, vocês estão escutando? Meus irmãos, toda hora vai chegar pessoas aqui, ficam atentos aqui, ó. Amém? Deixa o povo chegar. Então, eu escutava dizendo assim, o Espírito Santo pode ser dado para você agora, e você pode ficar cheio do Espírito Santo. Então eu disse, amém, amém, mas eu quero fazer essa experiência. Olha a diferença, porque muitas vezes eu falei assim, amém, e fiquei só no amém, fiquei só na palma. Eu não perguntei para o meu coração assim, eu não perguntei para a minha alma assim, você deseja, você quer ir além daquilo que você entendeu, que é a experiência, vamos dizer assim, só do pescoço para cima, a gente entende, a gente acha bonito, maravilhoso, a gente chora, a gente aplaude, mas às vezes nós não dissemos assim, Espírito Santo, eu preciso dessa força para eu mudar, para eu conseguir viver o que Jesus me pediu. E aí eu me recordo que eu entrei no meu quarto, abri a porta, tranquei a porta. Acho que minha mãe não estava lá não, porque se ela estivesse lá eu não tinha feito isso não. E comecei a andar de um lado para o outro assim, se ele falou que eu posso, eu quero. Se o Espírito Santo está vivo, eu posso. E foi no início da minha conversão, eu estava com aquele fogo, mas aquele fogo, mas eu era comprimido de todos os lados, por causa das amizades, por causa do mundo, por causa da família, por causa dos meus pecados, porque eu caía toda hora. Mas eu dizia, se ele falou que o Espírito Santo está aqui, eu quero, eu preciso. E eu comecei a andar de um lado para o outro. Meus amados irmãos, eu comecei a colocar a minha vida, eu coloquei minhas dores, as dificuldades que eu vivia como jovem naquela época, o meu desejo de seguir a Jesus. E a minha oração era muito disso, se ele falou que eu posso, eu quero, e eu quero agora. E se o Espírito Santo está aqui, eu fui assim, meu amado irmão, de uma maneira muito convicta de que aquela hora o Espírito Santo iria ser derramado na minha vida. E eu comecei a andar do quarto para um lado, para um lado, para um lado, para o outro, e comecei a ver Espírito Santo. Se ele falou que ele está aqui, ele pode, eu quero para a minha vida, eu preciso. Eu comecei a dizer, eu preciso desse Espírito Santo, eu tenho que ultrapassar essa barreira na minha vida, de simplesmente ficar dizendo, de simplesmente acreditar, quer dizer, vamos dizer assim, acreditar no que eles dizem, mas não parar por aí. Eu preciso buscar essa experiência profunda na minha vida. E ali eu colocava as minhas misérias, colocava o meu coração, a minha sede, a minha sede de seguir a Jesus, e eu comecei, vem Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, só de eu lembrar eu já começo a suar. E aquela oração foi perdurando, e eu orava a Deus, e orava como nunca tinha orado livremente. Porque às vezes a gente ora porque alguém diz assim, vamos ficar de pé, levanta os braços e pede o Espírito Santo. Mas aquela oração livre, eu não tinha vivido ela ainda. E eu me tranquei naquele quarto e clamei o Espírito Santo. E naquele dia, nunca mais eu esqueço. Por isso eu estou contando hoje. Eu fui mais uma vez batizado no Espírito Santo. Eu entendia que era Jesus voltando na minha vida, me dando mais uma oportunidade.
Mas da onde que partiu tudo isso? Alguém que testemunhou e a verdade do meu coração que disse: eu preciso. A experiência de Tomé foi essa: alguém falou e ele partiu da verdade do coração. Eu quero experimentar, se eu não ver, eu não vou acreditar. E então Jesus volta na vida dele, volta na vida de Pedro, e eu tenho certeza que volta na sua vida nesse dia de hoje, amém, meus irmãos? Ele volta na sua vida nesse dia de hoje para mudar. Entenda isso, ele volta para mudar o percurso, para mudar o rumo. E como vai dizer o tema dessa pregação, senhora, feliz aqueles que creem sem ter visto, para nos dar uma felicidade plena. A felicidade plena que vai dizer, felizes aqueles que creem sem ter visto, não é uma felicidade com ausência de problemas. Vamos entender aqui então, se Jesus até agora nos chama, vejam bem, recapitulando a pregação, eu dizia, meus amados irmãos, da forma com que você chegou aqui nesta manhã, eu dizia de toda a nossa realidade de vida, e dizia para vocês, que a nossa presença aqui, foi Jesus que nos chamou de onde nós estávamos, apesar das nossas fraquezas, assim como aconteceu com Tomé. Eu dizia depois que é uma segunda oportunidade, e que era preciso então, e colocar o nosso coração, a nossa vida, para que Jesus age na verdade que está no nosso coração. Mas a palavra, e isso tudo nos dá a condição de nos inclinarmos para Ele, voltar a nossa vida para Ele. Mas o tema vai dizer, felizes os que creem sem ter vistos. E aí vamos entrar nesse entendimento desse felizes. Esse felizes não é uma ausência de problema, mas é uma alegria triunfante. Amém? Não é uma ausência de problema. Sigo Jesus e minha vida está tranquila, mas é uma alegria o quê, gente? Uma alegria o quê? Hein, gente? Você sabe o que é alegria triunfante? Sabe ou não? Sabe ou não? Levanta a mão quem gostaria de ter a alegria de Maria quando ela foi, quando o anjo anunciou, quando ela visitou Isabel. Isabel falou com Nossa Senhora assim, feliz és tu que crestes, mulher. Levanta a mão aí quem gosta de experimentar essa alegria. Feliz. Isabel falou isso com Nossa Senhora, tá? Feliz és tu que crestes. Amém? Amém. E o anjo afastou-se dela. E aí ela foi mãe solteira. José queria abandonar ela, o anjo teve que ir lá, e pela segunda vez, e na vida de José, olha isso, Jesus foi pela segunda vez na vida de Tomé, foi segunda vez na vida de Pedro, e Deus vai de novo na vida de José, que queria abandonar diante dos problemas. Aí ela tem que fugir com o menino para o Egito, porque Herodes iria mandar matar, não foi isso, gente? Logo que o menino nasceu. Aí quando o menino nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças, com a intenção de alcançar Jesus, mas eles tinham fugido para o Egito. Essa que é a alegria de Nossa Senhora. Aí ela começa a criar Jesus, vai cuidando de Jesus sem entender muita coisa. Ele começa a ensinar na sinagoga, a ser perseguido, foi traído. E quando pensa que não, o único filho que ela tinha é visto sendo flagelado. Não vou falar da morte não, vou falar da flagelação. Porque foi um caminho. Ele foi preso, ele foi julgado e a mãe ali. Aí ele foi condenado e a mãe ali. Mandaram soltar Barrabás e ele ficou, a mãe ali. Aí colocaram uma coroa de espinho, a mãe ali. Mandaram ele carregar a cruz e a mãe ali.
Aí depois levam ele com chicotes, ele é crucificado, a lança transpassa e a mãe ali. Você não precisa de levantar a mão não, mas uma pergunta que eu preciso fazer para você, e eu sou o primeiro ouvinte dela: você quer a alegria de Nossa Senhora? Você quer a alegria de Nossa Senhora? Qual? Em qual parte? O tema dessa palavra é: felizes aqueles que creem sem ter visto. O Senhor está dizendo assim, meu irmão: se você se inclinar para Jesus, eu vou dar para você uma alegria triunfante. A alegria triunfante significa: não importa o que você está vivendo da sua vida, mas no desfecho, o desfecho final da sua passagem nessa terra vai ser um desfecho vitorioso na sua vida, ainda que para o mundo você esteja com um olhar de derrota. O mundo te vê derrotada, te vê derrotado. Ele está dizendo: o final, o desfecho vai ser um desfecho triunfante na sua vida. Felizes, é essa alegria, meu amado irmão, que tem um preço. É o preço nesta manhã de você abrir o seu coração para dizer o que você trouxe, para dizer os caminhos errados, para dizer: Senhor, Senhor Jesus, eu sou como esses incrédulos em situações da minha vida. Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou caído, eu preciso de Ti, Jesus, mas eu não quero aceitar um diagnóstico, uma sentença de morte espiritual na minha vida. Meu irmão, essa manhã é a manhã de você rasgar o coração para dizer o que está dentro. Qual é a verdade que você trouxe? Ela não pode ficar guardada, ela tem que ser aberta. Eu me recordo que quando eu era o coordenador da pregação no estado, viajamos o estado todo pregando. Em uma das viagens que eu fiz, eu desci da cidade de Janaúba, doido para chegar em casa para ver minha família. E aconteceu um fato interessante naquela pregação, naquele dia. É que quando terminou a formação, as pessoas me procuraram e me abraçaram e falaram assim: a sua formação mudou a minha vida de pregador. E quando a pessoa falava isso comigo, eu falava dentro do meu coração assim: eu poderia ter sido muito melhor. Aí outra pessoa chegava e me abraçava: Zé Carlos, você é uma bênção, meu irmão. E dentro de mim, o próprio Espírito Santo falava assim: você poderia ter sido muito melhor. Aí vinha outra pessoa falar: meu irmão, e glória a Deus, e aleluia, amém. E toda pessoa que me agradecia, ou que de alguma maneira louvava a Deus pela minha vida e pelo meu ministério, o Espírito Santo falava comigo dentro de mim assim: você poderia ter ido muito mais além. Aí quando eu voltava, o São Antônio estava dirigindo comigo, virei para o São Antônio e falei assim: eu tive a coragem de falar uma coisa que tinha muito tempo que eu não falava. Foi talvez uma das maiores verdades da minha vida e a mais dura de falar nesses 20 e poucos anos de ministério de pregação. Uma das verdades mais duras. Eu falei com o motorista, que é o São Antônio lá de Birité, assim: eu não quero pregar mais, porque eu estou querendo, eu estou longe disso, eu estou desanimado, eu estou triste. Eu nem me recordo o que o São Antônio falou comigo. Se ele começou a rir, o que foi, um negócio assim, deixa de bobagem. O que é isso? Como que você fala isso? Mas naquela viagem, descendo ali de Janaúba, eu expressei aquele desejo: eu não quero mais mexer com pregação, eu não quero mais. Aí eu fui rezar. Aí quando eu fui rezar, me veio a palavra em 1 Coríntios 9, onde o Senhor vai dizer assim, onde Paulo vai dizer assim: pregar não é uma glória para mim, é uma missão que se me impõe. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E eu comecei a ler aquela palavra, me encontrar nela. E a partir dessa experiência, a vida de pregador, de ministro da palavra, ela foi renovada. Mas aonde que ela começou?
começou? Aonde que começou tudo? Quando eu expus a verdade, quando eu expus aonde que eu estava. E isso, meu amado irmão, precisa ser levado em conta na sua vida. Onde você está? Onde a vida colocou você? Às vezes as pessoas colocaram você e você aceitou ficar longe da fé. E por isso, meu amado irmão, às vezes a nossa vida vai tomando tantos rumos. A nossa fé vai tomando tantos rumos, um desânimo, um cansaço, um esfriamento fora do comum, porque a gente vai aceitando isso na vida. Mas essa manhã mas essa manhã é o momento de você fazer essa experiência, de dizer: olha a minha vida, Jesus, mas eu quero voltar, eu quero experimentar a alegria. Felizes, alegria triunfante é aquela que vai dizer: no final vai dar certo, porque o Senhor está comigo. No meu grupo de oração tinha uma mulher chamada Marilene. Logo que nós iniciamos o grupo, a Marilene caminhou na renovação durante muitos anos, e ela ficou um tempo longe, por motivos da família, seja lá o que foi. E logo que nós começamos um grupo, que era um grupo novo, a Marilene começou a atuar conosco ali entre os servos. E a Marilene virava para mim e falava assim: escuta isso. A Marilene falava assim: Zé Carlos, o que vocês estiverem precisando pode contar comigo. Eu já servi a renovação durante muitos anos, mas eu fiquei um tempo fora, eu perdi muito tempo na minha vida, e agora a minha vida é Jesus. O que vocês precisarem, vocês podem me chamar. E a Marilene era, como a gente diz no popular, era pau para toda obra. O que você precisasse, a Marilene ali estava. E aquela mulher, era aquela mulher que procurava, ela queria ajudar, ela intercedia, ela orava a Deus. Uma mulher de fé, contexto, uma mulher que tinha uma alma lavada pelo sangue de Jesus. Passou mais ou menos uns 2 anos e pouco, a Marilene teve um câncer. E ela, logo que ela teve esse câncer, ela começou a fazer o tratamento, mas o câncer arruinou a vida dela. E quando a Marilene estava nos últimos dias de vida, eu fui visitá-la no hospital. Cheguei, Marilene estava deitada lá numa maca. E quando eu chego para visitar a Marilene, já magrinha, eu perguntei para ela, é uma pergunta até difícil de ser feita, né? Porque a gente faz, que a gente pensa, né? E aí, minha irmã, como é que você está? Porque você está vendo que a vida da pessoa está arruinada, dias contados. Marilene virou para mim e falou assim: Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu só tenho que louvar por tudo que Deus fez na minha vida, Zé Carlos. Deus é maravilhoso. Eu não tenho nada para reclamar, eu só quero louvar e bendizer a Deus. Tudo que acontece na minha vida é porque Deus permite, e Deus é bom o tempo todo, e glória a Deus. Quando a Marilene falou aquilo, é como se eu tivesse tomado uma facada no meu peito. Eu fiquei assim, e ela falava e eu ficava assim: eu estou muito distante. Aquela mulher dava glória a Deus, eu lembrava o tanto que eu ficava reclamando das coisas. Aquela mulher só sabia louvar. Os médicos já tinham dado para ela poucos dias de vida, tanto é que não passou 30 dias e ela faleceu. Mas as últimas experiências, que 30, não demorou nem 2 semanas, mas as últimas experiências dela foi de louvar e bendizer a Deus. Eu olhava para aquela mulher e pensava assim: como eu estou distante. Mas é claro, você daí é o coordenador, você prega, você vai para todo lado, mas é a alma que tem que falar, é a verdade do coração que tem que falar. Eu olhava para aquela mulher e falava: como eu estou distante, com o meu jeitão, às vezes com a minha arrogância, às vezes dentro de casa implica com um, implica com o outro, está tudo ruim. Por quê? Porque a gente vai aceitando as sentenças de morte na vida. Aí não aguento mais isso, olha esse trabalho, olha não sei o que. A gente vai aceitando os entulhos na vida que vai matando a gente não dá conta. Porque a gente aceita.
A gente não, se tem uma coisa que está me oprimindo, eu preciso dizer assim: Jesus, o que está me travando, o que está me prendendo? O que me colocou dentro desta jaula, dessa gaiola, Jesus? Eu não nasci para ficar na jaula, na gaiola. Me mostra. Às vezes, ao invés da gente fazer isso, a gente vai jogando debaixo do pano, e por isso que a gente não consegue às vezes rezar. Mas a Marilene falava isso, e quando a Marilene falava isso, eu pensava assim: como eu estou distante. Mas ao mesmo tempo que eu falei como eu estou distante, não esqueça disso. Eu comecei a pensar, eu pedi a Jesus assim: Senhor, dá-me a graça para eu finalizar a minha vida como a Marilene. Louvando, bendizendo a Deus, glorificando e reconhecendo que Ele está no meio de nós. Difícil isso. Difícil, não é uma tarefa fácil, não. Olha para o que vem pela frente na sua vida. É isso que Jesus então tem preparado para nós nesse dia e nessa manhã. Não é uma tarefa fácil. E todo dia eu acordo, eu tenho 3 filhos para educar. Uma criança de 5, uma pré-adolescente de 13 e um adolescente de 17. Aí você olha para aquele ali e vai dizendo assim: vem Espírito Santo, de que jeito que eu vou tratar essa situação? Porque afinal de contas, eu preciso da sua graça nas minhas misérias. Gente, é um exercício de toda hora. Eu ligo para a mulher e falo: eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter, eu preciso, Espírito Santo, da sua ajuda, mas eu não vou aceitar a sentença de morte na minha vida. Eu quero fazer também como Tomé: Senhor, eu quero fazer essa experiência que alguém fez. Agora, a Marilene morreu já tem uns 5 anos. Ela nunca imaginava que no carnaval em Nova Lima eu estaria aqui contando o testemunho dela. Ela nunca imaginava que quando eu estava ali, escutando ela, calado, e depois eu fiz uma oração por ela, ela nunca imaginava que 5 anos depois, eu estaria no encontro de carnaval, citando o testemunho dela. Olha isso. Pensa. Às vezes na sua casa você está assim: estou lutando sozinha nessa casa. Não aguento mais. Mas eu estou dizendo para você sim. Aguenta firme. Porque a sua vida vai ser para a glória de Deus. Você está entendendo isso? Vamos dizer assim, olha. Vamos dizer assim, ó. Eu aceito perder tudo nessa terra, mas para que a minha vida seja para a glória de Deus. Olha, faz só esse exercício aí. Isso é o que provocou a conversão. É isso que antecedeu. É isso que veio antes. É essa experiência de colocar a verdade, de colocar a vida. Felizes os que creem sem ter visto. É essa experiência de abrir o coração, de dizer: o Senhor está em nosso meio, mas eu quero colocar a minha vida para que eu mude os rumos, para que eu transforme. Seja, meu amado irmão, um milagre físico que você precisa nessa manhã, seja um milagre espiritual, seja o que for, mas essa manhã é este momento de você se derramar na presença do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé agora.